Olá, pessoal, como vocês estão? Vamos iluminar nossa caminhada? Pessoal, hoje eu vou explicar para vocês o exercício da caixa preta e qual a função desse exercício, tá? Bom, esse exercício surgiu de algumas dificuldades que eu tinha. Por quê? Quais são essas dificuldades? Eu tinha noção de que eu estava lidando com pessoas tóxicas, pessoas manipuladoras, vamos dizer assim. Só que eu não sabia o quanto essas pessoas eram tóxicas, tá? Eu não sabia o quanto essas pessoas eram tóxicas. Então, eu resolvi criar um exercício para que você consiga quantificar quanto que uma pessoa é tóxica, tá? Eu já vou deixar claro que eu não sou psicólogo, eu não sou formado, eu sou formado em turismo, tá? Então, assim, só que a vida foi me levando para outros segmentos, vamos dizer assim. E aí, como eu tive essas dificuldades na minha vida, e eu acredito que outras pessoas possam ter a mesma dificuldade, então eu criei esse exercício, né? Bom, o que é a caixa preta? Primeiro vamos nos relacionar com a caixa preta do avião, né? A caixa preta do avião é aquele instrumento, né, aquele equipamento que grava toda a viagem do avião ali. E quando o avião cai, a primeira coisa que eles vão procurar é a caixa preta, né? Então, na caixa preta, tá todas as falhas que tem no avião estão ali. Então, esse exercício da caixa preta para nós é justamente isso: buscar todas as suas falhas, mas não só as suas falhas. Nós vamos buscar as falhas dos outros também, tá? O início do exercício é como se fosse um diário normal desses que a gente faz aí, né? O diário do dia a dia nosso ali. Então você vai escrever num papel, né? Aonde seja, onde você queira fazer, né? Algumas pessoas vão querer fazer num diário, outras pessoas podem fazer num caderno. Enfim, o que você vai usar para escrever não importa. O importante é o escrito, né? É o conteúdo ali. Então, você vai escrever o que aconteceu no seu dia. Depois você vai fazer uma reflexão sobre você, o que aconteceu ali, que você fez, e uma reflexão sobre os outros, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar como é que funciona, e aí vocês vão entender melhor. Então vamos supor que eu vou dar um exemplo simples para vocês que aconteceu até aqui antes de eu gravar o vídeo. Eu tinha deixado aqui no computador o WhatsApp aberto. Então eu comecei o vídeo com o WhatsApp aberto. De repente teve uma pessoa me chamando pelo WhatsApp aqui. Então assim, eu tive que regravar o vídeo por causa dessa situação. Então isso é um exemplo simples, onde eu sei que o erro veio de mim, né? Tá? Então, assim, um exemplo bobinho, mas que para vocês terem uma ideia. Então, vamos supor que você planejou o seu dia de um jeito. Tal hora eu vou estar em tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí algo saiu ao contrário disso aí. Então, aí você vai pesquisar por que saiu ao contrário, tá? Você vai pesquisar por que saiu ao contrário.
e de quem foi a responsabilidade, se foi sua, se foi de terceiros, enfim, são várias situações, tá? Eu vou mostrar aqui, eu fiz no Excel, tá? É só um esboço, você pode mudar o que eu fiz, você pode ampliar, você pode fazer o que bem desejar, tá? Isso é só um esboço e uma ideia para você aplicar do jeito que você quiser, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui de roxinho aqui em cima é a data, tá? Então você vai pôr o dia normal, né? Como se fosse num diário, tá? De verdinho, você vai colocar as suas atividades do dia. Então, por exemplo, fiz tal hora, fui em tal lugar, fiz isso, fiz aquilo. Eu ia para a casa da minha tia, mas alguém me chamou para ir em outro lugar. Um exemplo, tá, gente? Então, esse verdinho é o resumo das atividades do dia, tá? É o que você fez no dia. Aqui nas observações, o roxinho aqui por último, você vai colocar o que você errou, aquilo que você errou, tá? Então, vamos supor que eu ia trabalhar das 10 da manhã até 3 horas da tarde. Quando foi 3 horas, eu extrapolei esse horário de trabalho. Então, por que você extrapolou esse horário de trabalho? Você tem que achar os motivos, entendeu? Vamos falar um outro exemplo. Vamos dizer que você tenha dificuldades em falar com o público, tá? Então, vamos supor que você foi fazer um trabalho em grupo, ou foi dar uma palestra, vamos dizer assim. E aí chegou na palestra, uma hora você travou. Então, vamos dizer por que você travou. Você tem que tentar achar esse porquê, tá? Pode ser nervoso, tinha muita gente, meu coração disparou, enfim, pode ser N problemas, entendeu? Por exemplo, você pode ter travado na palestra porque você não fez um resumo do que você iria falar. Então, isso foi um erro. Você tem que tentar achar os erros, as coisas que fizeram você errar, entendeu? Não é bem os erros, mas os motivos que fizeram você errar. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalho para apresentar na escola no dia, amanhã, né, vamos dizer. Então, hoje eu tenho que treinar esse trabalho. Aí, se eu treinei um dia antes da apresentação e fui mal na apresentação, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar 2, 3 dias para trás. Então é isso que você tem que ir buscando, entendeu? Você tem que ir buscando as coisas, os mínimos detalhes ali do que você errou, para você ir corrigindo, tá? Bom, enfim, isso é a parte sua com você. Agora nós vamos para a parte de você com os outros, tá? Então, as outras pessoas, quando você se relaciona com alguém, você tem que olhar as atitudes daquela pessoa com você, tá? E aí nós vamos fazer a parte da análise de terceiros, né? Vamos dizer assim.
Então, nós vamos vir aqui, onde está escrito nome aqui, ó. Isso aqui você vai preencher com os nomes das pessoas que você se relacionou no dia, tá? Então, eu vou pôr um exemplo aqui, um exemplo fictício, tá? Então, vamos supor que eu me relacionei com meu pai, me relacionei com minha mãe, me relacionei com namorada, me relacionei com meu chefe, ou patrão, enfim. Aqui é só um exemplo, tá? Aqui de rosa tem erros e desvios. O que são esses erros e desvios? Aí é que entra o X da questão desse exercício. Eu vou mostrar para vocês o que são erros e o que são desvios, tá? Eu quero deixar claro de novo, mais uma vez, que eu não sou psicólogo. Isso aqui é uma coisa para você fazer para você, para te ajudar, te auxiliar a descobrir pessoas tóxicas, descobrir pessoas que você não deve se relacionar, tá? Antes da gente ver os erros e desvios, esse padrão de erros e desvios que eu criei aqui, ele está baseado em 3 meses, tá? 3 meses. Eu vou explicar isso aqui também. Então, aqui, ó, 3 meses. O que é isso? É um cálculo que você vai fazer, e esse cálculo, você vai somando os valores dos erros e desvios. Cada erro e cada desvio tem um valor. Se uma pessoa em 3 meses atingir um valor de 15 pontos, essa pessoa não é boa para você, tá? Essa pessoa não é boa para você. Então, aqui, ó, 3 meses ou 15 pontos. Deixa eu só diminuir aqui. 3 meses ou 15 pontos, tá? Bom, agora nós vamos lá nos erros e desvios, que eu vou explicar para vocês todos os erros e desvios, tá? Então, aqui, só um minuto. De verdinho estão os erros. E de amarelo estão os desvios, tá? Então, vamos lá. Erros. Dos erros, eu coloquei nome para os erros, tá? É um nome que eu identifiquei como sendo assim, pus assim, tá? E aí vocês vão... Se você quiser colocar um outro nome que seja favorável para você lembrar, não tem problema. Não tem problema. O nome do erro não é importante. O importante é o que ele representa, né? O que significa esse erro, tá? Então, vamos lá. O erro suspeito, o erro de suspeição, vamos dizer assim, ele tem o valor 1, tá? Ele vale 1 ponto. E o que é esse erro suspeito? É quando 2 ou mais pessoas se comunicam por gestos ou códigos ou sorrisos sarcásticos, tá? Esse é um erro suspeito. Então, eu vou pôr ele em negrito aqui, ó, para a gente diferenciar os que nós já estamos fazendo, tá? Então, o erro suspeito, ele é quando 2 ou mais pessoas se comunicam por gestos ou códigos ou sorrisos sarcásticos. O que é isso? Muitas vezes, as pessoas estão
falando nas nossas costas. E aí você vira, todo mundo para de falar, ou fala meio atravessado, ou inventa um novo assunto ali, finge que está falando de outra coisa, tá? Isso são gestos ou códigos ou sorrisos sarcásticos, tá? Ou, por exemplo, o que acontece muito? As pessoas estão falando de você, aí você olha, elas levam um susto, entendeu? Isso também é suspeito, tá? É um erro suspeito, vamos dizer assim. O erro nebuloso. O erro nebuloso vale 2 pontos. O que é o erro nebuloso? É quando alguém faz algo para você e paira uma névoa no ar. Algo não ficou claro ou transparente. O que é isso? É quando você chega perto de uma pessoa e você sente que aquilo não foi explicado direito, falado direito, ou você sente que ficou alguma coisa. Sabe quando você chega perto de uma pessoa e sente que a pessoa ainda não te falou tudo, ou falou pelas metades? Esse é o erro nebuloso. O nebuloso, ele vem de névoa, né? De neblina. Então, é por isso esse nome, tá? Esse erro vale 2 pontos. O erro inquirido. O que é o inquirido? O inquirido, ele é quando você pergunta e a pessoa responde de forma incoerente ou de forma brusca ou nega até a morte. Então, o inquirido é quando você realmente pergunta para a pessoa: você fez isso? Você fez isso? Você fez isso? E a pessoa, eu fiz, mas não sei o que lá, eu não sei. Sabe, quando você. Aí já parte da sua pergunta para a pessoa. Então, esse erro vale 3 pontos. Porque você está perguntando para a pessoa. Tá? Então, esse erro vale 3 pontos. Então, você tem que lembrar que o inquirido é quando você pergunta se a pessoa fez algo. E aí você vai notar se a pessoa respondeu com exatidão, ou se ela ficou titubeando na resposta, ou se ela falou, ou se ela ficou negando, tá? A negação é de uma das formas que a pessoa acha de sair fora do problema, tá? É pela negação. Ou às vezes você pergunta e a pessoa é muito ríspida na resposta. Por que ela é ríspida na resposta? Porque ela está querendo te ganhar pela força ali, entendeu? Ela está querendo te ganhar pela força da resposta dela, para você se sentir amedrontado, vamos dizer assim, tá? Então essa é outro erro. O erro lacunoso, esse vale 4 pontos. O que é o erro lacunoso? É quando você pergunta e a pessoa não responde, a pessoa se cala, usa do silêncio como resposta. Então, vamos supor que uma pessoa tirou um exemplo, tá, gente? Os exemplos aqui são bobinhos. Mas vamos supor que uma pessoa tirou a sua carteira do seu quarto e pôs na sala. Aí você vai perguntar: por que você tirou minha carteira do meu quarto? E essa pessoa se cala, ela simplesmente se cala, ela não te dá a resposta. Ou ela fica como se diz, porque é uma situação bem complicadinha de explicar, sabe? Mas eu vou tentar entender. Vou tentar explicar isso melhor.
Vamos supor que você fez a pessoa fez alguma coisa, tirou um objeto da sua casa de algum lugar e passou para outro lugar não comum. E aí você vai perguntar. E aí essa pessoa não, realmente ela silencia, entendeu? É porque isso é na vivência, tá, gente? Não tem muito como explicar assim. Muito na vivência. Mas você vai entender quando for um lacunoso. A pessoa ela não vai te dar uma resposta. Ela vai meio que deixar no ar, entendeu? Meio que deixar no ar e geralmente vem com um sorriso sarcástico também, tá? Vem com um sorriso sarcástico. Agora o erro estranho. O erro estranho, eu vou só pôr ele aqui em negrito. O que é o erro estranho? O erro estranho é quando a pessoa faz uma atitude que é impensável para qualquer ser humano. Uma atitude que é impensável para qualquer ser humano. Então vamos dizer que eu até deixei um exemplo aqui, ó. Ir até uma torneira e não abrir a água. Sair de um local e falar que não saiu. O que é esse erro estranho? Ela está tentando te induzir ao erro. Ela está tentando induzir você ao erro. Ela vai falar que que aquilo não aconteceu. Então é o erro estranho. São coisas que a pessoa faz que não são do cotidiano. Então vamos dizer que você mora numa granja, vamos dizer. E todo dia tem uma pessoa que vai num lugar, ela vai num lugar, fica ali um tempo e volta. Mas só que aquilo ali não é uma coisa normal. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa vai todo dia numa árvore, mas vamos deixar claro que antes a pessoa não fazia isso. Isso é importante também. Então vamos supor que a pessoa não tinha esse hábito. Então, de repente, ela criou um hábito. Ela vai numa árvore, não chega lá na árvore e volta. Vai numa árvore, chega lá e volta. Então, são coisas incomuns, não são coisas do cotidiano. Deixa eu tentar explicar isso melhor, porque é uma situação bem complexa. Vou tentar... um exemplo também. Vamos por outro exemplo. A pessoa todo dia vai e pega castanhas para cozinhar, tá? Vai lá na árvore, pega castanhas para cozinhar. E todo dia, e nunca cozinha essas castanhas. Então são coisas incomuns, entendeu? São coisas incomuns. A pessoa está fazendo algo que não é habitual, não, que ser humano nenhum em sã consciência faria. Esse erro é muito importante, gente. Esse erro é muito importante. Eu vou dar um outro exemplo desse erro também. Vamos supor que eu estou pensando aqui para dar um exemplo para vocês. Como é que eu vou dar esse erro estranho para vocês? Deixa eu pensar aqui mais um pouquinho. Vamos supor que quando existe... tem pessoas que passam vela no ferro de passar roupa, né? Então vamos supor que essa é uma coisa que a pessoa faz sempre. Sim,
É uma coisa do cotidiano? Sim, é uma coisa do cotidiano. Só que, de repente, a pessoa todo dia está fazendo aquilo, todo dia te pede aquilo, ou seja, está em excesso. Então é uma coisa do cotidiano, mas só que está em excesso. Isso também se torna um erro estranho. Então não é só o incomum ao cotidiano, mas o em excesso também, tá? Esse erro vale 5 pontos. Aí depois nós vamos falar sobre os valores. Esses valores somados vão dar 15 pontos. Tá vendo aqui, ó? De laranjinha, 15 pontos, ó. Tá? Esses daqui de cima, tá? Dão 15 pontos. Agora nós vamos para os desvios. O que é o desvio? O desvio é toda vez que alguém quer tirar o seu foco de onde você tem o foco. Toda vez que alguém quer tirar o foco daquilo que você está fazendo, te prejudicando, tá? Então vamos lá. Um dos desvios que os outros usam com a gente é quando você pergunta, é o redirecionar. O que é esse desvio? É quando você pergunta algo para a pessoa e ela muda de assunto, ela contorna, ela fala que... Ela sai daquele assunto, sai pela tangente, vamos dizer assim, tá? É o redirecionar. Então, vamos supor que eu pergunto para uma pessoa se ela foi na casa da avó dela. Aí ela vai virar para você e falar assim, nossa, mas hoje a lua tá linda. Ela redirecionou o assunto para não te responder. Esse é um desvio. Esse desvio vale 1 ponto. Tá? Agora o desvio de terceirizar. O que é o terceirizar? É falar que alguém fez algo quando na verdade foi a pessoa que fez. Então vamos dizer que eu deixei um copo cair. E aí você vem me perguntar, você deixou o copo cair? Eu falo, não fui eu, foi fulano de tal. Então isso eu estou terceirizando, eu estou passando o meu problema para outro. Esse desvio, ele vale 2 pontos, tá? 2 pontos. O perturbar, o desvio de perturbar. O que é o perturbar? É fazer barulhos para te atormentar, como gritar ou ficar fazendo... Opa, peraí que tem um erro aqui de português, pessoal. Ou ficar fazendo algum tipo de barulho, fazendo sabe? Isso são pessoas que estão tentando te desviar do seu caminho, fazendo barulho. Ou te rodeando para te desequilibrar. O que é isso? São pessoas que ficam à sua volta, igual tubarão, sabe? Rodeando. A pessoa não está ali fazendo nada, mas ela está te rodeando para te encher o saco. Entendeu? Te perturbar. Então, isso é um desvio. Então, pode ser o desvio por barulhos, o desvio por grito, né? Ou esse desvio de rodear, né? Que é o perturbar. Na verdade, é a perturbação do ambiente, vamos dizer assim. Só que quando a pessoa vai perturbar o ambiente, é diferente de quando ela quer te perturbar. Uma coisa é a pessoa está tentando perturbar o ambiente. Outra coisa é ela está tentando te perturbar de forma canalizada, entendeu? Ela tem a intenção de te atingir. E isso você sente que é para você, né? A gente sente. Então ela está tentando te perturbar. Esse desvio vale 3 pontos. O esbravejar. O que é o esbravejar?
É o xingar, culpabilizar, querer te amedrontar pelo grito, querer te diminuir através da raiva. Entendeu? O que é isso? Esse esbravejar é aquela pessoa que tenta pôr tudo culpa em cima de você, te prejudicando, seria um perturbar, só que mais além, né? Seria um perturbar triplicado, vamos dizer assim. Ela vem tentando tirar toda a sua... te desestabilizar emocionalmente, colocando toda a culpa em cima de você, quando na verdade ela também tem culpa. Então, isso se torna uma coisa muito tóxica, tá? Aí vem o desvio penetrar. O que é o penetrar? O penetrar é quando uma pessoa olha direto para você, tem um olhar direto e fulminante no olho para te subjugar. Na verdade, ela não está desviando de você, ela está te penetrando, ela está penetrando toda a raiva dela em você. Isso pode estar associado à fala também, porque a pessoa pode estar falando e penetrando o olho dentro de você. É como se ela te fuzilasse pelo olho, vamos dizer assim. Só que o que acontece? Isso pode ser tanto silencioso, sem fala, como com fala, tá? O que é esse? Por que eu coloquei como desvio? Porque, na verdade, a pessoa está te olhando direto, mas ela está tentando te subjugar. O que é subjugar? Ela está tentando fazer você se sentir menor, você se sentir para baixo, humilhado. Ela pensa como se ela fosse um animal e você a presa. Então aquele olhar é de uma coisa ruim. Aquilo te causa um problema, tá? Então eu até coloquei aqui, ó, não é bem um desvio, mas é uma forma de fazer com que você se intitule inferior. Então acaba se tornando um desvio inverso. Por quê? Porque você se desvia da pessoa achando, né? Você se desvia da pessoa por não aguentar aquele olhar. Você que se desvia, entendeu? Como a pessoa te olha com olhar fulminante, você se desvia daquilo ali. Não sei se deu para vocês entenderem. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem, eu explico melhor, tá? Enfim, os erros somados, eles dão 15 pontos. Os desvios somados dão 15 pontos. Isso, o que acontece? Em 3 meses, no prazo de 3 meses ou 15 pontos, essa pessoa não vale a pena você lidar. Então, vamos voltar lá agora, só para a gente relembrar. Vamos supor que no dia 30, que hoje é dia 30 de maio, né? Então vamos supor que hoje meu pai teve um erro. Vamos supor aqui que teve um erro nebuloso. Então tem 2 pontos para o meu pai. Então aqui, ó, eu venho nos erros, 2 pontos, tá? Aqui vocês já sabem que o 2zinho ali é pontos, tá? E teve um desvio de perturbar, um desvio de esbravejar. Então 4 pontos aqui. Então só hoje meu pai já ganhou 6 pontos. 6 pontos. Em 3 meses ele pode fazer 15 pontos. Ou seja, faltam 9 pontos para ele
encerrar a cota dele, tá? Então, faltam 9 pontos. Aí, o que acontece? Os dias vão se passando, os meses vão se passando, e você vai somando esses pontos, entendeu? Em 3 meses, você tem que somar os pontos de cada pessoa. Você vai somando. A pessoa que atingir 15 pontos em 3 meses, ela não serve para você lidar mais. Ela já não serve. Ela é uma pessoa totalmente falsa e tóxica, tá? Então, o que acontece? Não é que você não vá lidar com aquela pessoa, porque tem pessoas que a gente tem que acabar lidando. Mas você vai se distanciar daquela pessoa o máximo possível, tá? Ela é uma pessoa muito... É uma pessoa que vai te trazer problemas, tá? Eu deixei o prazo de 3 meses ou 15 pontos. Cada um pode fazer do jeito que achar melhor, entendeu? Isso aqui não é um parâmetro fixo. Você pode fazer do jeito que você achar que deve. Você pode dar mais meses. Aí vai de acordo, cada um vai sentindo as coisas, entendeu? Cada um vai sentindo as coisas. Então, o que acontece? Vamos voltar aqui só para recapitular os erros e os desvios, tá? Vamos voltar lá, recapitular os erros e os desvios. Vamos voltar aqui nos erros e desvios. Vamos lá, o erro. O erro suspeito é quando 2 ou mais pessoas se comunicam por gestos ou códigos ou sorrisos sarcásticos. Então você já sabe. Chegou num lugar, tem pessoas falando pelas costas, tem pessoas rindo, tem pessoas, às vezes até de longe, estão olhando para você e rindo. Esse é um erro suspeito, tá? É um erro suspeito. Então ele vale 1 ponto. O erro nebuloso. O erro nebuloso é quando se faz algo onde paira uma névoa no ar. Algo não fica claro ou transparente. Você sente que aquilo ficou faltando algo. Você sente que a pessoa não foi totalmente verdadeira. Você sente que não houve uma atitude correta da pessoa, tá? Esse vale 2 pontos. Então vamos lá. O erro inquirido é quando você pergunta para a pessoa e ela te responde de forma incoerente, brusca ou nega até a morte, tá? Esse vale 3 pontos. O erro lacunoso é quando você pergunta e a pessoa se cala. Ela usa do silêncio como resposta para deixar você sempre na dúvida e deixar a sua cabeça perturbada e não você, tá? Esse é o erro lacunoso. O erro estranho é quando se faz uma atitude incomum ao cotidiano. Incomum ao cotidiano. Ou algo comum do cotidiano, só que em excesso. Demasiadamente em excesso. Tá? Então, esse é o erro estranho. Agora vamos voltar nos desvios. Desvios. O que é o desvio? É a pessoa querendo te retirar o seu foco de onde... retirar o seu foco de onde você precisa. Ou ela sentir que está... Ela fazer de forma que você... não veja que foi ela que fez, tá? É o desviar mesmo, tá? É o desviar. É quando a pessoa fez algo, mas ela não quer que você
É porque existem dois desvios, né? Da pessoa que quer saída de um problema com você e o desvio da pessoa que quer te perturbar mesmo, entendeu? Te perturbar ali, te desviar a sua atenção dos seus projetos, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá. O primeiro desvio é o redirecionar. Então é mudar de assunto, contornar. Esse é quando você vai inquirir uma pessoa e ela muda de assunto, né? Esse erro ele acontece, mas com menos frequência. Então eu coloquei um ponto só. Então vamos supor que você perguntou a uma pessoa se ela foi à rua. Aí ela vai te responder: ah, nossa, hoje está tão quente. Entendeu? Ela muda de assunto, ela contorna aquilo ali para não te responder. O segundo desvio é o terceirizar. O terceirizar é o quê? É falar que alguém fez algo quando na verdade foi a pessoa, né? É o terceirizar. Então esse é simples de entender. Então vamos supor que eu quebrei o copo e falo que foi João, foi Maria. Esse é o terceirizar. A culpa nunca é minha. O terceiro desvio, que é o perturbar, é fazer barulhos para te atormentar, como gritar ou ficar fazendo coisas ali que vão te tirar o seu foco, entendeu? Te rodear para te desequilibrar. Esses são um dos tipos dos desvios. Tá? Esse perturbar vale 3 pontos. O quarto desvio é o esbravejar. O que é o esbravejar? É xingar, culpabilizar, querer te amedrontar através do grito, querer te diminuir através da raiva. Esse é o quarto desvio e o valor dele é 4. O quinto desvio é o penetrar, que é o olhar direto fulminante no olho para te subjugar. Não é um desvio propriamente dito, mas como a pessoa ela quer te subjugar, você se sente inferior e você se desvia dos seus planos, dos seus projetos. Por quê? Porque aquela pessoa ela está te enviando, sem você perceber, ela está te enviando ondas negativas pelos olhos, entendeu? Ela está te enviando uma energia negativa pelos olhos. E isso faz você se sentir uma presa. E a pessoa o caçador, entendeu? E aí você automaticamente se diminui. Uma das formas de sair desse desvio é você olhar no centro do nariz aqui, ó, entre os dois olhos da pessoa. Não ficar focada no olho da pessoa, foca no centro do nariz, entre os dois olhos, porque aí você foge do raio tóxico daquela pessoa, entendeu? Você foge. A pessoa não consegue te subjugar quando você olha no meio dos olhos. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Esse exercício você pode fazer de qualquer forma, qualquer jeito. Se você não quiser fazer o diário, você pode fazer só os erros e os desvios. Mas eu acho que o diário também é bem útil, entendeu? O diário é bem útil. E aí você vai somando esses valores durante os meses, os 3 meses. Deu 3 meses, gente, esse valor zera todo de novo. Aí você começa de novo, entendeu? O valor não é cumulativo. Deu 3 meses, acabou, zerou. Então vamos supor que deu 3 meses, a pessoa fez 14 pontos,
ela está dentro ali do padrão, entendeu? Ela não é considerada tóxica, entendeu? Deu 15 ou mais que 15, aí você já pode, né, abrir os olhos. Abre os olhos, porque realmente não vale a pena, tá? É isso, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, gratidão, luz e paz para todos nós.